Olá, está no ar o Extracampo, seu resumo do final de semana de futebol em Minas Gerais, hein? E no programa de hoje nós vamos falar sobre a derrota do Cruzeiro, a derrota do Atlético e, infelizmente, sobre a queda do Democrata. Então não sai daí que o melhor time de comentaristas está chegando. O Extracampo está no ar. Eu já quero convidar você para poder participar com a gente, deixar seu comentário, deixar seu recado lá na nossa fanpage, facebook.com/tvunivale. Sua participação é muito importante para nós. E vamos parar de blá blá blá, vamos já apresentar os nossos comentaristas para a bola rolar por aqui. Tem muita notícia para a gente comentar por aqui agora, né? André, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por participar do programa com a gente. Obrigado, Jefferson, a todos que estão nos assistindo, né, que vão nos assistir. Nos assistem em seguida, né, pelas redes sociais, YouTube, Facebook. E eu queria dar um destaque desse fim de semana, né? Não vou falar do Democrata, não vou falar do Cruzeiro, nem do Atlético, isso aí a gente vai gastar, né, ao longo do programa. Eu diria que o destaque desse fim de semana, porque envolve toda essa coisa, né, essa coisa que acontece no futebol brasileiro, que foi a polêmica, né, envolvendo o Fred no clássico Fla-Flu, no Rio de Janeiro. Que o Fred, e aí eu, com todo respeito aos clubes do interior, mas tem de ser repensada essa estrutura. Quando o Fred fala, precisa acabar o Campeonato Carioca, precisa acabar o Campeonato Carioca, tem que acabar o Campeonato Mineiro, o Paulista, o Gaúcho, Paranaense e por aí vai. Porque, assim, é um campeonato altamente deficitário. No caso do Campeonato Carioca, tem uma lei da mordaça absurda, promovida pela Federação Carioca, com o apoio do Vasco da Gama e do Botafogo. E do Botafogo. O Botafogo estava um pouco mais em silêncio. E ainda bem, tem clubes como Flamengo e Fluminense que estão sendo altamente desrespeitados, mas que estão lutando contra essa situação vergonhosa que está o Campeonato Carioca. O meu destaque é a fala do Fred, que eu acho que expressa a vontade de todo torcedor, né, dos grandes clubes, pelo menos. Ah, mas é o fim do Democrata, é o fim da Caldense, é o fim dos clubes do interior. Não. Você tem de repensar a fórmula para não fazer igual vai acontecer agora com o Democrata, em que vai ficar o resto do ano praticamente parado e aí vai começar a montar um time no ano que vem. Está tudo errado realmente, a fala do Fred condiz. Para mim é o que foi de mais importante no futebol brasileiro, falando em geral, esse fim de semana. E eu também já vou aproveitar, depois da fala do André, e apresentar o Diego. Um final de semana um pouco polêmico e triste, né? Para a nação do Democrata, como também para do Cruzeiro, para do Atlético, como aconteceu também para o Fluminense, do Luxemburgo, que teve a lei da mordaça decretada. Literalmente, dele. Né? Seja bem-vindo, Diego, mais uma vez ao Extracampo. Obrigado, Jefferson, pelo convite, André, amigos de casa. Só pegando um gancho nisso que o André estava falando, de como as federações têm ganhado dinheiro em cima dos clubes, né? E essa é a briga da dupla Fla-Flu. E eu citei o Democrata aqui, que fez um jogo contra o Mamoré, colocou ingresso a R$10, teve uma boa renda, mas ficou com R$300. A federação levou toda a parte. Então isso precisa ser repensado, né? Então, eu acho válida essa briga da dupla Fla-Flu e temos que repensar isso também aqui em Minas Gerais. E no caso dessa dupla Fla-Flu, que aconteceu muito forte em cima deles, o grande questionamento da dupla foi no clássico, né? Fla-Flu, que deu um pouco mais de 2 milhões de renda, a federação bocanhou 10% do bruto. Todos os jogos. Do bruto, ela arrecada 10%, foi 250 mil para ela. Na hora que dividiu despesa, não sei o que lá mais, foi dividir 50 para o Flamengo, 50 para o Fluminense, eles viram que eles faturaram mesmo que a federação. E a federação não tem que pagar um salário do Fred. É uma situação muito difícil, né, do presidente da federação, né? Trabalha bastante para, né, mais do que os jogadores, mais do que os clubes, né, para colocar jogador em campo e ter resultado. É brincadeira, né? Mas vamos falar de Campeonato Mineiro, vamos falar, infelizmente, do Democrata, que nesse final de semana acabou perdendo mais uma, né, fora de casa, perdeu para o América por 2-1 e infelizmente foi rebaixado. Um resultado que não foi só ontem, né, um resultado do Campeonato Mineiro todo. Então você confere aí os gols na tela, por favor, para os telespectadores conferir os gols e ver como é que aconteceu essa derrota do Democrata.
Arena Independência, o América saiu na frente. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Sávio driblou 2 e cruzou na medida para Rubens, que mergulhou de cabeça e fez 1-0. No início do segundo tempo, Felipe Amorim cruzou pela esquerda e o zagueiro Ricardo Duarte marcou contra. América 2-0. No finalzinho, Diego Lorenzi retribuiu a gentileza e também fez contra. Final América 2, Democrata 1. E esses foram os gols, né, que decretaram, por fim decretaram o rebaixamento do Democrata, mas também o Democrata contou com uma falta de sorte impressionante nesse final de semana. Semana passada nós falávamos que para o Democrata cair ele precisaria contar com uma falta de sorte impressionante. E realmente veio, né, André? Eu me recordo lá no início do ano, antes do campeonato começar, quando a gente ficava aqui debatendo se era bom ou ruim enfrentar Cruzeiro e Atlético logo no início do campeonato, né? Bom, pelo menos mata os dois principais adversários logo de cara e aí você começa a pensar, né, nos outros concorrentes. Mas acabou que aconteceu a tragédia, né? E a gente falava aqui, né, o que a gente, na verdade, repetiu ao longo de semanas, né? Você pega a tabela do campeonato. O Democrata começou contra o Cruzeiro, jogou fora contra o Boa Esporte, jogou contra o Atlético fora de casa também, e o Tupi veio enfrentar o Tupi, que é sempre complicado, apesar da tabela não ter mostrado no final das contas que foi um grande adversário, mas naquele momento era, inclusive estava disputando uma vaga entre os quatro ali ainda, e perdeu para o Tupi em casa. Aí começou o campeonato para o Democrata, foi quando ele ganhou da URT, de 1-0 com um gol no finalzinho. O retrato do Democrata foi a falta de sorte, tudo bem. Hoje a gente pode falar, dar uma de profeta do acontecido e dizer que foi, tá vendo? A tabela que não foi legal. Se tivesse classificado, a gente fala assim, nossa, ainda bem que enfrentou o Cruzeiro Atlético lá no início, né? Mas é uma série de fatores, né? A questão da tabela, jogos ruins, uma dependência enorme em cima de um único jogador, que foi o João Paulo, a péssima apresentação, as péssimas apresentações do Paulinho, por exemplo. Então, quer dizer, é claro que você não vai arranjar culpado aqui, né? É uma equipe e aí todos são responsabilizados. Mas da diretoria, da presidência do Democrata, que inclusive apostava, né, numa classificação às semifinais, a Série D pelo menos, até os jogadores reservas, né, a equipe que ajuda ali do lado de fora, fisiologista, fisioterapeuta e tudo mais, todos acabam sendo responsabilizados neste momento e, infelizmente, aqueles resultados improváveis, né, que a gente falava na semana passada aconteceram todos e culminaram na queda do Democrata. E sem fazer esse, igual o André fala, o profeta do acontecido, mas a gente esperava um pouco mais do Democrata no início do ano, né? E eu acho que até o próprio Democrata, quando fez aquela boa apresentação na estreia contra o Cruzeiro, criou-se a expectativa de que poderia fazer diferente. Sim. E aí os resultados não vieram e isso foi deixando o time para baixo. E aí a partida contra o Tupi, que era essencial a vitória em casa, ele não conseguiu. E o Tupi perdeu para todo mundo que brigava diretamente com o Democrata. Perdeu, inclusive, o último jogo que poderia ter salvado a Pantera, perdeu, enfim. Em casa. Perdeu para o Mamoré, perdeu para todo mundo. Só o Democrata não ganhou. Então isso pesou bastante, faltou essa vitória. É dentro de casa. A gente costuma falar que um campeonato você tem que fazer seus resultados dentro de casa. Você perde para o Tupi dentro de casa. Tá certo, a Caldense foi o melhor time do Campeonato Mineiro, mas você perdeu para a Caldense dentro de casa. Você não conseguiu 2 bons resultados, ou pelo menos um, no caso o Tupi, que no final não demonstrou ser um grande time. Essa derrota contra o Tupi, no final das contas, acabou pesando ali na matemática no final do... E ainda bem que conseguiu empatar com o Guarani, né, no finalzinho. Fora de casa. Fora de casa por 2-2, porque senão a gente já, antes da rodada, a gente provavelmente já estava lamentando, porque a situação era muito difícil. Foi uma combinação, né? Aliás, foi uma rodada assim, maluca, atípica, né? O Cruzeiro perdeu em casa para Tombense. O Cruzeiro era um dos 2 invictos do campeonato. O Atlético perdeu para o Boa Esporte, coisa que a gente achava absurdo. O Atlético jogou com um time titular contra o Boa. E perdeu de pouco, viu, André? Eu assisti o jogo, a Tombense teve um gol anulado que para mim não vi... O Atlético. Não, o Boa Esporte. Teve um gol anulado. Sim, quando estava 2-0 já. 2-0. Então, percebe-se que o Democrata teve muita falta de sorte, porque o Boa resolveu jogar tudo contra o Atlético. A URT ganhou fora de casa, né? A URT ganhou nessa rodada de virada do Tupi. Ganhou de virada do Tupi. O Mamoré perdeu em casa para o Guarani de Divinópolis, que a gente já dava como certo o rebaixamento, porque namorou a zona, não só a zona de rebaixamento, mas o último lugar ali do campeonato durante uma parte do tempo. Na verdade, você safou nas 2 últimas rodadas quando venceu os 2 jogos que tinha. Um em casa e depois contra o Mamoré. O Mamoré, que tomou de 6-1
na primeira rodada para a Caldense, que depois a gente falou, nossa, esse aí já está certo de ser rebaixado. Começou a dar uma respirada, saiu da zona de rebaixamento. Depois do jogo contra o Cruzeiro, nós achávamos até que ele não Mamoré voltaria. empatou. Eu cheguei a pensar que ali o Mamoré tinha se safado. Também. Agora o Mamoré não cai E jogando muito bem contra o Cruzeiro. Foi uma péssima partida do Cruzeiro, a gente falou isso semana passada, mas segurou o Cruzeiro com 1-1 no Mineirão. Né? E aí acabou sendo rebaixado. Agora, também. eu acho que esse é o barato do futebol, né? Você acaba pensando, fazendo perspectivas e dá como tudo errado. diria o André, nós aprendemos um pouco mais sobre Aprendemos futebol um nesse pouco final mais de nas semana. 2 últimas semanas. Mas a gente pensando por outro lado, aí eu já jogo para vocês dois, falta de planejamento não pode se reclamar, nem tanto no Gilmar, nem a diretoria. Houve planejamento, porque desde o módulo 2 se trabalhou esse planejamento, a maioria dos jogadores do módulo 2 permaneceram, e contratou mais algumas peças que se imaginavam que iriam ser boas reposições, como o Paulinho, e no final das contas acabaram que não foram. O planejamento não foi, então o Gilmar não pode reclamar disso. Além de outra coisa, teve um fato inédito, o Democrata começou o campeonato e caiu com outro técnico, coisa que já não acontecia há algum bom tempo, né? Sempre se chamava alguém para poder salvar ali. Caiu com o mesmo técnico, né? O Gilmar, inclusive, ficou... outro detalhe importante, né? O Gilmar ficou quase 2 anos, né? À frente Sim, do 2014 Democrata. e quase 2 anos. 2015. Subiu com o Democrata e voltou para o módulo 2. Ele tem essa coisa de permanecer no clube. Foi assim com o América. Ele esteve no América por 6 temporadas seguidas. Nisso tudo eu lamento por ele, que é um grande profissional, um bom profissional, apaixonado pelo Democrata, por Valadares, mas não conseguiu encaixar a equipe. Eu concordo com você, Jefferson, acho que não faltou planejamento, mas faltou um pouquinho de estrutura. Por exemplo, eu moro em Valadares desde 2002. O Mamudão nunca mudou. É a mesma coisa desde 2002. Até a mesma Mamudão não pintura, muda, a mesma né? coisa. Mamudão não muda. E outro dia um treinador comentou, eu trabalhei aqui há 25 anos, o Mamudão é o mesmo. Você não vê diferença. Então essas coisas são pequenas coisas que precisam ser mudadas. Aliás, né? tem diferença, né? Cadê a categoria de base democrática? Sim. Que acabou desde 2002, né? Que foi o ano que você citou para cá, acabou. Isso. E olha que o Democrata foi campeão mineiro. Em 2003. Em 2003. Campeão mineiro né? júnior. De campeão júnior. Né? Quer dizer, era um formador, era um celeiro de jogadores, e aí a gente pode citar um único nome do Democrata, Fábio Júnior, que surgiu aqui, né, e fez sucesso depois no Cruzeiro, foi para a Europa e tudo mais. Então, assim, tem de ser repensado também essa estrutura, eu não digo nem em termos de estádio, mas em termos de categoria de base, em termos de formação de jogador, o cara que se habitue com o clima de Valadares, entendeu? Com a cidade, com o que é o Democrata para Valadares e o que é o Democrata para o interior. E isso está faltando. Os jogadores que chegam aqui são jogadores com todo respeito a todos eles que jogaram, que vestiram a camisa democrata, mas são jogadores de aluguel, que chegam aqui, acabam o campeonato e vão embora. Né? Tem que ter alguém que tenha essa intimidade, essa relação com a cidade e com a Pantera. Eu acho que isso foi determinante, tem sido ao longo dos anos, para as péssimas campanhas que o Democrata tem feito no campeonato estadual. Mas aí entrou uma outra discussão que você já iniciou bem no iníciozinho do programa. A falta de planejamento do próprio campeonato. Os times morrem aqui. A gente já não tem mais campeonato mineiro, então o jogador acaba sendo isso mesmo, de aluguel. Vou passando. Você tem exemplo do Fábio Noronha, um jogador que é identificado com a torcida. Mas se você for olhar a lista de times do Fábio Noronha, é imensa, é extensa, porque você acaba sendo... Isso é uma realidade do futebol no interior, mas acabar com a categoria de base de uma equipe é complicado. O Democrata aspirar ganhar um campeonato estadual é uma coisa difícil, como foi com a Caldense em 2002, sem os grandes da capital, mas foi campeão mineiro. O Ipatinga em 2005. Tivemos a Siderúrgica nos anos 60, que ganhou 2, 3 vezes o campeonato mineiro. Isso é difícil de acontecer, mas é preciso se manter. Primeira coisa para você ganhar o campeonato estadual, aspirar a uma conquista estadual, é você se manter na elite. Como é que você faz isso? Montando time. Como é que você monta time? Trazendo jogadores de aluguel? Não, você formar uma base, é claro. Você vai tentar trazer jogadores de fora, os empresários estão aí também para isso, mas é preciso você formar uma equipe, uma formação, voltar a ser um time formador, um clube formador de bons jogadores e até para suprir os grandes depois e aí entrar receita para poder trazer bons jogadores. E esse planejamento financeiro também ele é importante. Sim. O Democrata tinha um patrocinador de camisa, que pertence também ao próprio presidente. Então, a gente fica questionando, cadê os empresários da cidade que não dão esse apoio? Precisa desse apoio financeiro, porque sem dinheiro não consegue jogar. Até isso é estranho, né? Você pega a camisa dos outros times do interior
E a realidade Você vê dos times- lotado você de vê lotado de patrocínio. patrocinador. É um suco que patrocina É aqui. feio, né? É feio, é triste, Mas é né? o que precisa, os clubes pequenos vivem disso também. O Botafogo Democrata não troca de tem. patrocínio no intervalo. Ele anuncia um liquidificador. faz o reajuste do 49, preço, né? Ó, baixou, promoção 39. Mas aí vocês falavam da categoria de base, entra em outro problema que você já falou, estrutura. O Democrata não tem estrutura. E nós não estamos querendo falar mesmo de ser profeta do acontecido. Nós já havíamos falado isso aqui. Eu questionei o presidente aqui. Olha, falta estrutura para os jogadores. Como é que esse campo vai ficar? Aí no primeiro jogo, quando o Cruzeiro, o campo estava totalmente desgastado, estava um lixo de campo e não tem como jogar bola. É ruim para o Cruzeiro? É ruim, mas é ruim também para o Democrata. Não tem jeito. Quem conheceu o Recanto da Pantera, por exemplo, sabe que estrutura era uma coisa que não faltava ao Democrata. O Democrata ele não acompanhou, né, a evolução de outros clubes. Você vê, por exemplo, o Vila Nova, tudo bem, está na região metropolitana ali, mas o Vila Nova acabou de inaugurar um centro de treinamento que é absurdo para uma equipe do interior, né, como é tratado o clube. Precisa-se pensar o Democrata em termos maiores, não é chegar à Série A do campeonato, não é disputar a Série D, é em termos estruturais. Né? A começar pelo Mamudão, tem o projeto do estádio novo e tal, que saia, né, todo mundo espera, mas voltar com a categoria de base, pegar esses meninos que estão nos clubes aqui de Valadares, no Filadélfia, né, em outros clubes, dos meninos do futsal, que tem aos montes aqui em Valadares, e trazer esses meninos para cá, coloca esse menino no campo para jogar. Você tem bons valores em Valadares. Se a cidade não tiver bons valores dentro de campo e não souber aproveitar isso, realmente a situação fica Você tocou em complicada. 2 pontos, do Recanto da Pantera. Eu estive no Recanto da Pantera há aproximadamente 1 ano, cobrindo um evento da polícia. Sim. Foi fazer um treinamento de tiro lá. Eu lembro desse. O Recanto da Pantera está no chão. O que tinha de estrutura, de prédio, Foi isso está destruído. demolido. Está demolido. Piscinas, então não tem como. Vamos- No Mamudão, a gente não pôde fazer um tempo real do Democrata porque não tem internet. Você não chega. tem internet no estádio. Aí então, é o uma Democrata outra coisa que isso. acaba... E olha que a gente recebe imprensa de Belo Horizonte e tudo mais. Para a gente, inclusive, é triste, né? Porque ano que vem a gente sabe que não vai cobrir um Cruzeiro, não vai cobrir um Atlético jogando contra o Democrata. Em tempos anteriores, isso era praxe, né, da imprensa de Valadares. Eu não peguei esse tempo, né? Cheguei em Valadares em 2004 para 2005. Mas o Democrata era um clube respeitado. A gente falou isso em programas anteriores, inclusive. Era um clube respeitado. Hoje é um clube que sobe para, né, consegue o acesso para a Série A do campeonato e no ano seguinte começa o campeonato perigando. Então é duro. Mas se pensar O qual que é o resultado campo do qual que é o- Democrata de Sete Lagoas, Sim. a Arena do Jacaré, Pois é. onde Cruzeiro e Atlético mandam jogos. Então, complicado. Vamos só conferir como é que ficou a situação do Democrata? Coloca a tabela aí pra gente, que a gente vai conferir também os 4 classificados e já mostra. Aí estão os 4 classificados. Fantástica a Impressionante. campanha da Caldense. Caldense, né? que não perdeu nenhum jogo. Aliás, Time isso é invicto. impressionante. Eu acho que a gente vai falar de Cruzeiro e Atlético no próximo bloco, né? Tem que ressaltar isso. Pelo futebol que estão jogando, a Caldense é favorita para ganhar o campeonato. Também imagino. Está jogando mais do que Cruzeiro e Atlético. Empatou com o Cruzeiro e venceu o Atlético. Exato. E empatou com a América também, fora de Do casa. 7º ao 10º aí estavam os times que ninguém imaginava que iria ganhar, com exceção do Tupi, né? Que a gente imaginava que o Tupi ganhava aí da URT e não conseguiu. Se arrancasse um empate, o Democrata estava dentro. É isso que é duro. Na verdade, né, eu acho que o empate não salvaria porque ele terminou com 8. Vamos O conferir. RT tem então, menos vira- 7. Vira a tabela, por favor. Se tivesse um empate, ficaria o Ficaria saldo de igual. gol igual. Aí decidiria nos gols pró, que eu não tenho... Mas aí caíram os 2. É. Imaginemos que o Democrata conseguisse o empate, ele iria a 9. O Guarani chegou a 10. Sim, Então, não, o é empate verdade, não na salvaria. pontuação. É. Pois é, isso aí Verdade. que... Esse aí foi a vida do Democrata. Mas assim, pra gente já terminar o bloco aqui bem rapidinho, vocês dois aqui bem rapidinho. Tem algum jogador que dá pra salvar desse elenco que vocês perceberam? João Paulo, o lateral direito, o que jogou, né, na lateral direita, mas à esquerda, né, o Oswaldinho. Oswaldinho. Achei um jogador muito interessante. Acho que é um cara que poderia, também falei isso em programas anteriores, poderia ser testado aí num Botafogo, que vai disputar a Série B. Né, tem caixa para disputar, jogar por um clube maior. O João Paulo jogando pelo Democrata fazer 6 gols é bem expressivo. O Oswaldi e o Ricardo Duarte ali na defesa também. Eu acho que ele jogou Agora ele fez direitinho. um gol contra ele Uma no jogo, infelicidade mas é da profissão, mas se portou muito bem no campeonato. Acho o Ricardo um bom jogador. Então é isso aí, o primeiro bloco do Extracampo está chegando ao fim. No próximo bloco nós voltamos a falar de Cruzeiro e de Atlético, para falar também sobre os confrontos finais. Vai ter o palpitômetro aqui, nós vamos dizer quem que a gente pensa que passa. E o Extracampo volta já.